Uma notícia de abertura desta edição, o Ministério Público que pede a suspensão de funções do Presidente da EDP, António Mexia, e do Administrador João Manso Neto. Para análise às questões relacionadas com este processo, está connosco o advogado Miguel Matias. Boa tarde, obrigada pela sua presença no 1820. Começo por lhe pedir uma leitura destas intenções, destes pedidos do Ministério Público em relação a estes dois arguidos do processo e que são administradores de topo na EDP. Ora bem, antes de mais, muito boa tarde. Não conheço naturalmente os fundamentos da promoção do Ministério Público nesta situação. Dizer-lhe que este é um processo que não é novo, arrasta-se há muito tempo. Certamente que o Ministério Público, para o pretender fazer, terá, e vamos partir de um pressuposto sério, portanto, de um pressuposto de que o Ministério Público é uma pessoa de bem e que naturalmente recolheu indícios e que vai levar ao Sr. Juiz de Instrução Criminal para que possa eventualmente propor ao mesmo uma alteração das medidas de coação, ouvidos naturalmente que sejam os arguidos, mas é preciso apurar aqui, verificar aqui também a circunstância excepcional em que esse mesmo processo se encontra neste momento, porque, ao que é noticiado, terá sido requerido ou intentado um incidente de recusa de juiz por parte Precisamente. E o que é que isso significa no meio de tudo isto? No meio de tudo isto, considerando que as medidas de coação que se pretende agora fazer é alterar as medidas de coação, porque os senhores são arguidos no processo e estão todos submetidos a uma medida de coação que, mais não seja, será o termo de identidade e residência. Para que o Ministério Público faça isto, há necessidade de que o mesmo apresente ao Juiz de Instrução Criminal indícios de algum dos fundamentos para esta alterabilidade e para esta medida de suspensão provisória do exercício de funções, por exemplo, a ocultação de prova, a destruição de outros meios de prova, a continuação da atividade criminosa, a perturbação da paz pública. Portanto, são alguns dos requisitos que são necessários o Ministério Público, pelo menos, indiciar de que existem, para que essa medida de coação acautele. Agora, estamos perante uma situação excepcional no processo, como eu disse, que é o incidente de recusa de juiz que terá sido deduzido contra o mesmo, ou perante o mesmo. O que é que isso pode evitar agora no processo, esse pedido de incidente de recusa? Sim, este incidente de recusa de juiz naturalmente faz com que o juiz visado pare a sua atuação processual até que um tribunal superior venha a apreciar a bondade do pedido de recusa de juiz e ou defira e, portanto, o juiz seja afastado ou, ao invés, não defira o pedido de recusa e mantenha o juiz. Mas até lá, enquanto isto durar, o juiz só pode praticar atos urgentes no processo. Ora bem, e por isso é que eu comecei de início dizendo que isto é um processo antigo que decorre há muito tempo, numa fase, portanto, em que ainda nem sequer não é uma fase de julgamento. Portanto, é algo invulgar ou incomum que, neste momento, a alteração da medida de coação destes dois arguidos assuma ou possa assumir um caráter de urgência se eles continuarem no exercício de funções. Vou-lhe dar um exemplo. Se imagine, eles estão em exercício de funções, têm acesso a meios que podem comprometê-los, mas certamente que, tendo estado este tempo todo no exercício de funções, certamente que se forem ou se fossem culpados já teriam destruído esses elementos probatórios. Portanto, há necessidade aqui de aferir em concreto se estamos perante uma circunstância que, de algum modo, legitima ou fundamenta esta pretensão do Ministério Público. Portanto, há necessidade de apurar isto e aí sim, se verificar que há este risco iminente, pode o Juiz de Instrução Criminal considerar este pedido, esta promoção do Ministério Público como assumido um caráter urgente. Se assim for, o Juiz de Instrução Criminal pode, ouvido naturalmente que seja os arguidos e ponderados todos os indícios e, portanto, a justificação dos mesmos, pode naturalmente aplicar esta medida de coação. Mas, não conhecendo o processo, isto é um panorama que lhe estou a dar, não conhecendo o processo nem os seus meandros, sabemos, porque é público, não é, que estes senhores terão sido convocados para um interrogatório, portanto, judicial perante o meritíssimo Juiz de Instrução Criminal,
tendo-se os mesmos recusado ainda a esta depor. semana. Ainda esta semana. Portanto, não sabemos se este pedido de alteração é reflexo desse silêncio. Portanto, e é isso que os arguidos, através dos seus mandatários, irão certamente escalpelizar e apurar para contrariar esta pretensão do Ministério Público. Tendo em conta aquilo que está em causa, em relação a estas cauções, 2 milhões de euros para António Mexia, 1 milhão para João Manso Neto e 500 mil euros para João Faria Conceição, parece-lhe ajustado, percebendo-se aquilo que está em causa? Não, repare, já existem essas medidas, não é? Portanto, o que urge agora, o que se está a propor agora é ainda mais uma suspensão do exercício de funções. Portanto, tem de existir. E essa é a gravidade maior neste momento. Tem de existir aqui, naturalmente, uma fundamentação muito séria por parte do Ministério Público, e vamos partir desse pressuposto, como é óbvio, porque o Ministério Público não tem interesses pessoais, o Ministério Público é uma pessoa de bem que se pauta por um princípio exclusivo, que é um princípio de legalidade. Portanto, e a partir daí, se o Ministério Público promove, naturalmente que vai ter que sustentar essa promoção. Ouvido naturalmente, exercendo-se naturalmente um contraditório por parte dos arguidos visados. Agora, o que urge aqui apurar é se esta alteração pedida face à medida proposta, a suspensão do exercício de funções, assume ou não assume um caráter de urgência. E creio que será algo difícil, ou será atípico, a demonstração deste caráter face à medida proposta. E isso poderá fazer toda a diferença nesta avaliação, no atual contexto do processo? Porque estamos a falar de um pedido do Ministério Público, segundo os senhores jornalistas dizem. São essas as informações que dispomos, claro. Pronto, as informações que têm. Partindo dessas informações e partindo desse pressuposto, naturalmente que há aqui que aferir se, decorrido este tempo todo, a medida, já existem medidas de coação, a medida proposta de alteração agora, se é uma medida que efetivamente acautela, portanto, os interesses quer do processo, quer da própria paz pública que deve estar sempre acautelada e que são elementos essenciais para que se aplique uma medida de coação qualquer. Neste caso, uma medida de suspensão do exercício de funções. Portanto, e aí é preciso apurar se, excepcionalmente, se, em concreto, atenção, não podemos estar a falar de situações hipotéticas, mas em concreto se existe ou não algum dos pressupostos para a aplicação desta medida de coação. O que, neste contexto de pedido de recusa de juiz, terá um caráter ainda muito mais excepcional e terá que ser objeto de um crivo de análise por parte do juiz de instrução criminal, feito esse tal contraditório, para que se possa demonstrar, além da subsistência ou da existência desses fundamentos, também o caráter excepcional da aplicação da medida, portanto, neste período que medeia entre o pedido de recusa e a decisão da mesma recusa por parte do Tribunal Superior. Portanto, e é isto que é necessário apurar. E poderemos estar a falar de quanto tempo, Miguel Matias? Não sei, porque sinceramente eu penso que, não quero falar de cor, mas creio que são 30 dias para que o Tribunal Superior se pronuncie. Portanto, até lá, portanto, a prática de atos por parte do juiz de instrução criminal visado resumir-se-á exclusivamente à prática de atos urgentes que não possam ser praticados de outra forma. Portanto, é o que fará. Miguel Matias, agradeço ter vindo a analisar connosco este processo e os elementos que estão disponíveis neste momento publicamente em relação a este caso das redes da EDP e que poderá levar à suspensão do Presidente António Mexia e também do Administrador João Manso Neto. É um assunto que está a marcar a atualidade desta sexta-feira.